Capítulo 1125, 9 Destruições da vida. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. A luz das estrelas brilhou nos céus. Li Ming agarrou a lança de sangue da Fênix, seu cabelo comprido movendo-se sem restrições ao vento, enquanto a vitalidade sanguínea crescia dentro dele. De todos os lados, os anciãos do Palácio Serenó ficaram em um profundo silêncio. Li Ming realmente atravessou a tribulação dos 5 grandes elementos. Ele havia feito isso confiando em sua poderosa vitalidade, bem como em sua força de vontade persistente. Agora, seu sangue e sua carne começaram a se regenerar enquanto suas feridas curavam-se lentamente. Ele passou pela tribulação dos 5 grandes elementos. Embora Li Ming tenha ficado gravemente ferido, uma vez que ele se recupere, seus benefícios serão enormes. Isso é realmente incrível. Para Li Ming chegar a esta etapa não é apenas avançar com perfeição para as 9 mortes, mas algo que existe mesmo além das 9 mortes, dando-lhe mais e mais benefícios. A voz de Mu Shuitian estremeceu enquanto ela falava. Isto era como um exame imperial civil no mundo mortal. Li Ming avançou para as 9 mortes e alcançou as 33 elevações ao céu. Isso podia ser considerado uma pontuação perfeita. Isso era o suficiente para tornar-se o estudioso número 1 do mundo mortal. Mas, acima de uma pontuação perfeita, havia a prova de títulos. A tribulação dos 5 elementos pela qual Li Ming passou poderia ser considerada igual a esses títulos. Para Li Ming, para chegar a este ponto poderia ser dito ser destino. Isso não era algo que um gênio poderia fazer se quisesse. Precisava-se de inúmeras chances de sorte se alinhando para conseguir isso. Não era um evento que pudesse ser repetido. O cubo mágico, 2 poderes divinos transcendentes e o cultivo duplo do corpo e da energia com a liberação dos 6 primeiros dos 8 portões internos escondidos. Cada passo que Li Ming tomava poderia ser chamado de perfeição. Somente tendo todos eles juntos, ele foi capaz de criar a tribulação celestial contra ele. A partir do momento em que Li Ming estava no reino Loutian, os recursos que ele havia consumido eram vários níveis acima do que um artista marcial comum em seu reino deveria precisar. Quando ele estava no limite do treinamento corporal, ele usou o cristal do coração demoníaco despedaçado, útil para o reino núcleo rotativo. Quando ele estava no reino Loutian, ele usou a raiz do nirvana do dragão, útil para aqueles nas etapas da destruição da vida. Quando ele estava no reino Xiantian, ele usou o osso do deus demônio de nível celestial, útil para aqueles no reino mar divino. Quando ele estava no reino núcleo rotativo, ele usou um volume enorme de recursos que até mesmo alguém no reino dos deuses acharia difícil de resistir. E agora, nas etapas da destruição da vida, ele usou a essência sanguínea da Fênix, a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao que um Lorde Sagrado procuraria, e também havia o osso do dragão supremo, algo que uma potência no reino Lorde Absoluto enlouqueceria devido aos ciúmes. Todas essas chances de sorte se acumularam ao longo do caminho e agora todas elas ressoaram juntas, levando à conquista atual de Li Ming. Semente do mundo, semente do mundo. Li Ming fechou os olhos, lançando sua percepção através de seu corpo. Ele não encontrou a semente do mundo, mas descobriu que, ao resistir à tribulação dos 5 elementos, sua força de vontade cresceu até outro nível. Inconscientemente, seu espírito de batalha de nível ouro na sua forma elementar pareceu quebrar as suas correntes e atingiu o pequeno sucesso do nível ouro. A semente do meu mundo. Li Ming franziu a testa levemente. Então, ele olhou para o céu, parecendo entender algo. Nuvens escuras cresceram acima dele, a energia ainda se acumulando como antes. Isso é ponto. Ainda não acabou. A mente de Li Ming se agitou. Ao descobrir essa anomalia, Mu Shuitian e Mu Qianshui também se agitaram. Elas olharam para aquela nuvem de tribulação e gritaram alarmadas: a tribulação celestial não terminou. Não é apenas a tribulação dos 5 elementos, o metal, o fogo, a água, a terra e a madeira, há também o vento e o trovão. Essa nuvem de tribulação ainda contém as energias do vento e do trovão. Os 5 elementos eram considerados o metal, madeira, água, fogo e terra, mas, muitas vezes, o vento e o trovão eram colocados entre eles. Mas a verdade era que o vento e o trovão não pertenciam aos 5 elementos. Em vez disso, eles pertenciam aos 8 trigramas.
A tribulação celestial formada a partir dessas duas energias era ainda mais feroz do que a tribulação dos 5 elementos. Especialmente a tribulação do trovão, esta era a principal forma de tribulação celestial. Nas fábulas, o trovão era o poder da tribulação celestial exercida pelos deuses divinos enquanto puniam todos os que violavam a vontade do céu. Mukianshui olhou para a nuvem de tribulação no céu que estava se tornando cada vez mais espessa e forte. Ela disse severamente: metal, madeira, água, fogo, terra, a tribulação dos 5 elementos, junto com as tribulações do vento e do trovão, um total de 7 tipos diferentes. Talvez 7 variações diferentes de tribulação não sejam o limite, o 3 representa o começo e o 9 representa o limite. É por isso que a destruição da vida utiliza o 3 como unidade e 9 como perfeição. Quando algumas grandiosas bestas viciosas ancestrais passaram pela sua tribulação, elas frequentemente tinham que superar 9 níveis de tribulação celestial. Talvez o que Li Ming tenha que experimentar não seja apenas o vento e o trovão, mas mais 2 tribulações após isso, totalizando 9 tribulações. Mais 2 tribulações, isso é ponto. Mu Shuitian ficou atordoada. Mas ela também concordou com o raciocínio de Mukianshui. Ao longo de toda a jornada completa de um artista marcial através das etapas da destruição da vida, eles tinham que passar por 9 destruições da vida diferentes. A cada 3 etapas da destruição da vida existia uma divisão. As 3 primeiras etapas da destruição da vida estavam relacionadas à essência. A essência era a carne e o sangue e também a formação do corpo mortal. As próximas 3 etapas da destruição da vida estavam relacionadas à energia. A energia significava a reforma do Dantian. E para finalizar, as últimas etapas da destruição da vida estavam relacionadas à alma. Estava relacionado a um mar espiritual e também era o refinamento da alma. Cada divisão levava o número 3 como unidade, 3 por divisão, 3 divisões e um total de 9. Eles eram respectivamente o refinamento da essência, energia e alma, 3 tipos diferentes. Quanto à 9ª etapa da destruição da vida, ele também possuía o 3 como unidade. Cada elevação ao céu era representada por uma nuvem de energia de origem de 3 milhas. As 9 mortes mais fracas produziria uma nuvem de energia de origem de 3 milhas e cada nível acima aumentaria em mais 3 milhas. Depois de alcançar os 33 elevações ao céu, haveria uma nuvem de energia de origem de 99 milhas. Este era o extremo de ambos os números, tanto o 3 quanto o 9, incorporando a perfeição do Dao Celestial em todos os lugares. Agora que Li Ming estava passando pela tribulação celestial em uma situação incomparavelmente perfeita e ela não parava apenas com 7 variações de tribulação. Deveria ter um total de 9 delas. Enquanto Mu Shuitian via que cada tribulação celestial que Li Ming enfrentava se tornava mais forte, ela não tinha ideia de quão poderosas seriam as 2 últimas tribulações. A 9ª morte que Li Ming está atravessando não é de modo algum normal. Toda a tribulação celestial que ele passa é como um batismo para seu corpo e verdadeira essência, sua alma e até sua vontade. Toda a tribulação que ele supera pode ser considerada uma etapa da destruição da vida. As 9 mortes de Li Ming não estão apenas relacionadas apenas à 9ª etapa da destruição da vida, mas pode ser considerado 9 destruições da vida. A destruição da vida utilizava o 9 como maior número. Era impossível que houvesse 10 etapas da destruição da vida porque isso violaria as regras do Dao Celestial. No entanto, entre 9 e 10 também existia outro 9, o decimal, isso também era 9 destruições da vida, o limite de todos os limites. 9 destruições da vida, que era uma forma completamente diferente de destruição da vida. Enquanto Mu Shuitian e Mukianshui estavam falando, as grandes tribulações do vento e do trovão haviam chegado. As correntes de ar da tribulação do vento se precipitaram, negros como tinta. Eles eram como dragões negros viciosos, rosnando e rasgando tudo. Eles emitiam ruídos fantasmagóricos, como se incontáveis almas contidas neles estivessem lamentando. Esse vento fazia com que o couro cabeludo de alguém arrepiasse.
Isso era mais aterrorizante do que a tempestade espacial experimentada por alguém que ascendeu dos reinos inferiores para o reino dos deuses. E seguindo viciosamente atrás desse vento estava a tribulação do trovão. Essa tribulação do trovão era difícil de descrever. Tudo que era visível estava em um vasto mar roxo, com incontáveis arcos relampejantes dentro dele. Este mar roxo cobria todo o palácio sereno. Entre os céus e a terra, tudo que existia era essa luz roxa, cegante e gloriosa. As tribulações de vento e trovão surgiram ao mesmo tempo. Puf! Ao redor do palácio sereno, os anciãos responsáveis pelo gerenciamento da formação de matriz repentinamente tremeram. Os discos da formação de matriz abaixo deles explodiram, se transformando em pó, e eles vomitaram sangue enquanto voavam para trás. Até Mushu Itian empalideceu. Ela foi forçada a recuar também. O poder do Dao Celestial cortava todas as gaiolas e algemas. Ninguém era capaz de ajudar Li Ming a atravessar sua tribulação. Mesmo que eles estivessem apenas tentando resistir às ondas de choque de energia do Dao Celestial, elas ainda poderiam sofrer uma reação horrível. Isto não era uma questão de cultivo. Quanto mais forte fosse uma pessoa, mais forte seria o poder da tribulação celestial que eles teriam que suportar. No entanto, o Dao Celestial não obliteraria todas as existências que violassem suas regras com poder supremo e imparável. Como dizia o ditado, os céus nunca cortariam todas as saídas. O Dao Celestial sempre deixaria para trás a menor chance de sobrevivência. Estas eram as leis do Dao Celestial, sagradas e invioláveis. Mesmo assim, o Dao Celestial permitia que os desafiassem e aqueles com força superior podiam até mesmo desafiar a vontade dos céus. A partir disso, podia-se ver que o Dao Celestial estava cheio de contradições. Era impossível imaginar como ele funcionava em suas entrelinhas. Isto é ruim. Assim que Mushu Itian foi forçada a recuar, seus pensamentos se conectaram ao Palácio Sereno. Ela usou o poder do Palácio Sereno e abriu a grande barreira de proteção da ilha. Neste momento, ela finalmente entendeu que era impossível confinar a energia do Dao Celestial quando Li Ming avançasse para as 9 mortes. Se ela tentasse, ela sofreria um contra-ataque do Dao Celestial. Tudo que ela podia fazer agora era ativar a grande formação de proteção da ilha e esconder toda a área, fazendo toda a ilha serena desaparecer por um período de tempo. Ela só podia esperar que nenhum ancião supremo passasse pelo mar desolado vermelho, caso contrário, eles inevitavelmente veriam um evento estranho ocorrendo na ilha serena. Esse poder, o poder do Dao Celestial, isso não é algo contra qual um humano pode lutar. Quando os anciãos da Ilha Serena viram até Mushu Itian receber uma pequena ferida devido a uma reação do Dao Celestial, todos gritaram alarmados. Aos olhos deles, Mushu Itian era uma personagem divina. Eles voltaram seus olhos para aquela terrível tribulação do vento e do trovão que havia apagado o céu. Era como se o fim dos tempos estivesse chegando à porta deles. Isso era realmente algo que um humano poderia resistir. Li Ming vai morrer aqui. Embora todos estivessem perfeitamente cientes que a força de Li Ming era extraordinária, nenhum dos anciãos conseguiu permanecer confiante enquanto olhavam para aquela terrível tribulação celestial. Antes que eles pudessem pensar mais, Li Ming havia sido engolido pela tribulação do vento e do trovão. Debaixo do vasto poder do céu, Li Ming era como um pedaço de algodão apanhado numa gigantesca tempestade de verão, indigno e insignificante. Sangue da fênix ancestral, entre em combustão. Força do deus Erejé, entrar em erupção. Li Ming utilizou a sua maior força. Atrás dele, a flor de lótus do imperador primordial apareceu, carmesim como se tivesse acabado de beber o seu sangue. Começou a florescer em beleza vívida. A flor de lótus do imperador primordial foi similarmente engolida pelas tribulações do vento e do trovão. O poder do Dao Celestial era irresistível, imparável. Perante as leis do Dao Celestial, a força dos vivos parecia muito fraca e frágil. Depressa e recuem. Retirem-se. Os anciãos e discípulos de núcleo da Ilha Serena recuaram enquanto enfrentavam essa tribulação do trovão, para não serem tocados por ela. Esta era a tribulação celestial provocada por esse gênio monstruoso Li Ming.
Sem precisar que lhe falassem, aqueles discípulos de núcleo sabiam que, se fossem até mesmo arranhados por esse poder, eles transformariam-se em pó. Quanto aos muitos anciãos, nenhum deles ousou permitir que a tribulação celestial chegasse perto de seus corpos. Embora superassem em muito a força de Li Ming, essa tribulação celestial não era um tipo comum de energia. Se eles a tocassem e ofendessem sua gloriosa majestade, certamente criaria uma mutação na tribulação celestial e essa reação desceria sobre eles. Quanto mais elevado fosse o seu cultivo, mais forte se tornaria a tribulação celestial. Era por isso que o cultivo era inútil diante da tribulação celestial. Nenhum deles acreditava que seu talento pudesse ser comparado ao de Li Ming de qualquer forma. A tribulação celestial que eles despertariam poderia verdadeiramente ser descrita como apocalipse infernal. A ilha principal da Ilha Serena já havia sido afetada pela tribulação celestial. Um grande número de palácios e pavilhões foram deixados em completas ruínas pela tribulação do vento e do trovão. Os edifícios e árvores espirituais do Palácio Sereno, uma vez varridos pelo vento negro da tribulação, se transformaram imediatamente em cinzas. Quanto à tribulação do trovão, ela deixava para trás a terra queimada e flamejante por onde passasse. Rumblé, rumblé, rumblé. A terra tremeu. Grandes áreas de terra transformaram-se em poeira, desintegrando-se completamente. Abismos enormes apareceram no chão, lentamente se enchendo de água e formando enormes lagos. Nessa cena roxa apocalíptica, escura e sufocante, ninguém era capaz de usar sua percepção para investigar o que estava acontecendo dentro da tribulação do vento e do trovão. Mesmo Mu Qianshu e Mu Shuitian não eram uma exceção. Eles esperaram o tempo de meia varia de incenso queimar. Finalmente, a tribulação do vento e do trovão começou a diminuir lentamente até que desapareceu completamente. A energia entre os céus e a terra gradualmente se dissipou quando tudo voltou ao silêncio. Quanto a onde Li Ming estava antes, não havia nada além de um buraco insondável. Todos não puderam deixar de olhar para aquele buraco. Li Ming, ele ainda está de pé lá. Céus! Ei! Todos os discípulos da Ilha Serena gritaram horrorizados. Até Ye Shuitong cobriu a boca subconscientemente, seus lábios e dedos tremendo. Seu coração estava cheio de preocupação e caos. Mesmo alguém com nervos de aço como Ye Shuitong não se atreveu a olhar para baixo.